Olá, olá, sejam muito bem-vindos a esse canal aqui do YouTube. É um prazer que você esteja aqui me assistindo. Eu sou Maria Cecília, sou psicóloga. Esse vídeo de hoje é continuação do vídeo que eu lancei ontem sobre transtornos dissociativos. Se você não viu, né, eu falei um pouquinho o que são as dissociações, os transtornos, quais os tipos. Dá uma olhadinha lá, vou deixar aqui o link e também na descrição. Bom, hoje eu vou falar sobre causas e sobre como você pode lidar com as dissociações, se você está aí passando por experiências, né, difíceis e que você percebe que você dissocia, tá? Antes disso, eu quero pedir para que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas, para ajudar aqui a fortalecer e eu trazer mais conteúdos como esse para você, tá bom? Vamos lá então? Sobre a dissociação, o que é que causa a dissociação, né? Muitas experiências podem causar a dissociação, experiências que nos levam a experimentar essa dissociação por um período curto ou por um período mais longo. A dissociação de um curto prazo, né, são breves experiências de dissociação bastante comuns, tá? Para a maioria de nós. Elas acontecem com todos nós às vezes, tá? Então, exemplos que eu vou dar aqui. Durante um período de estresse intenso, ou quando a gente está muito cansado, pode ser, né? Também, pessoal, é muito frequente algumas pessoas que fazem o uso de cannabis, que é a maconha, podem ter, pode causar, na verdade, sentimentos de desrealização ou de despersonalização. Isso também é comum, tá? A dissociação, ela é uma forma normal de enfrentamento durante eventos traumáticos. Um exemplo, a pessoa está em uma situação de guerra, né? Então elas podem dissociar numa situação de guerra, de sequestro ou durante uma emergência médica. Então, veja, situações das quais a gente não consegue fugir fisicamente, a dissociação, ela nos protege, tá? Do sofrimento. Esse é o propósito, tá? Da dissociação. Dissociação de longo prazo. É uma resposta, então, natural ao trauma enquanto ele está acontecendo. Mas veja que alguns de nós vão experimentar essa dissociação mesmo depois que o trauma ocorreu. Então, muito tempo depois do evento traumático ter terminado, você tem essas experiências, vai ter uma experiência de dissociação. Experiências passadas de dissociação durante aqueles eventos traumáticos podem significar que você não processou essas experiências completamente. Aproveito aqui então para falar um pouco sobre uma abordagem que eu trabalho, que é a abordagem EMDR. Essa abordagem ela foi criada justamente para trabalhar com traumas inicialmente, né? Hoje já se estende para uma leque aí de transtornos mentais, tem vários protocolos. Mas ela faz justamente isso, essa abordagem. Ela reprocessa
né? Primeiro, ela dessensibiliza o evento, ou seja, ela tira esse sofrimento. A pessoa recorda do seu passado, mas não tem mais aquele sofrimento intenso. E reprocessa essas experiências de uma forma com que a pessoa consiga lidar e ter uma qualidade de vida melhor, tá? Se você passou por um trauma, então, na sua infância, a dissociação, ela pode se tornar uma maneira de lidar com esse trauma por um longo tempo. Então, o seu cérebro e a sua personalidade, na infância, eles estão o quê? Em desenvolvimento, né? Você não aprende, não consegue ter outras maneiras de lidar com vários tipos de estresse. Isso pode sim significar que, enquanto adulto, você desenvolve um distúrbio dissociativo. Então, vou falar aqui exemplos de traumas que podem fazer com que você desenvolva esse distúrbio dissociativo na fase adulta: abuso físico, abuso sexual, negligência grave, abuso emocional, abandono, rejeição e vários outros, tá? Então, como é que o trauma desses que eu falei pode te levar aí à dissociação? Bom, os especialistas, eles acreditam que o trauma pode causar dissociação devido à maneira como a gente responde à ameaça. E aí existem algumas teorias de como isso acontece, tá? Existem aí maneiras pelas quais a gente pode responder instintivamente em uma situação ameaçadora. Você já deve ter ouvido falar da resposta de luta e fuga, tá? Então, a gente fala resposta de luta e fuga, congelamento, e mais recentemente os cientistas estão falando sobre a resposta de submissão. Todas essas respostas são o quê? Maneiras instintivas de lidar com uma ameaça, né? Que envolve aí a ameaça, sobrevivência, algum perigo, né? Então você luta, foge, ou você congela, ou você se submerge, tá? Então, você pode fazer essas coisas e responder de forma diferente. E se você é muito jovem ou está em uma situação onde você não consegue fugir, a sua resposta ao perigo, ela pode ser mais passiva. Como? Por exemplo, uma resposta de congelamento, que torna o quê? O corpo imóvel, né? Então você pode se sentir paralisado ou incapaz de se mover. Essa resposta, ela está mais frequentemente ligada à dissociação, tá? A dissociação em humanos é como quando os animais congelam quando estão em perigo, por exemplo. E uma outra resposta passiva é a resposta da submissão, que eu falei. O que é isso? É onde você tenta agradar ou conquistar a fonte de ameaça a fim de evitar que ela te cause danos, tá? Então, vamos aí separar experiências. Se você experimenta uma dissociação durante um evento traumático, você pode separar diferentes partes da experiência para não ter que lidar com elas todas juntas, né? O seu cérebro é uma forma também de proteção. Diferentes aspectos dessa experiência, então, vão ser separados para não parecer unidos. Ou seja, as suas ações, as suas memórias, sentimentos,
o pensamento, as suas sensações e percepções podem parecer separados, tá? Então, por exemplo, você pode armazenar uma memória de uma experiência de uma forma que não pode acessar no seu dia a dia, que é chamado de amnésia, tá? Você também pode se lembrar daquilo que ocorreu, mas não sentir as emoções, né, ou sensações que fizeram parte dessa experiência, tá? Se você sofre de transtorno dissociativo de identidade, pode sentir então como se as memórias ou sensações diferentes acontecesse com pessoas diferentes internamente, tá? Isso é chamado de ter diferentes estados de identidade. Tudo isso ajuda você a lidar com as coisas que aconteceram e que foram demais para você lidar, enquanto você era criança. Mas, conforme você cresce, pode ser difícil para você desenvolver uma identidade clara, tá? Falando aí de um paciente fictício, né? Uma frase poderia ser: eu me desconectava da sala onde o abuso estava acontecendo. Eu quase sentia como se não estivesse vendo isso acontecer comigo, mas não estava sentindo ou não fazia parte disso, né? Tornou-se algo que aconteceu automaticamente. Muito bem, vou falar agora um pouquinho de como você pode lidar, então, com essa transtorno dissociativo ou com as dissociações, tá? Existem algumas sugestões práticas que eu posso oferecer para você lidar com essa dissociação. Então, eu vou listar algumas delas aqui para você. A primeira delas é: mantenha um diário. A segunda, experimente a visualização. Terceira, experimente técnicas de aterramento, quer dizer, ficar firme e sentindo e vivendo no momento presente, no lugar onde você está. Pense em estratégias práticas, faça um plano de crise pessoal, isso é fantástico, tá? Você pode cuidar, claro, do seu bem-estar, isso é primordial, né? Conversar com pessoas que já tiveram essa experiência semelhante e saber lidar com o estigma. Aqui eu vou tentar falar de duas dessas situações que você pode fazer. A primeira delas que eu comentei, mantenha um diário. Então, manter um diário pode te ajudar a entender, a lembrar diferentes partes dessa experiência. Veja, quando você escreve, você ativa o córtex pré-frontal, tá? Então, melhora o quê? O seu foco, já por si, já melhora o foco. E escrita que eu estou falando, pessoal, pegar uma caneta e escrever no papel, diferente de você digitar no seu celular, tá? Isso faz com que você organize o seu pensamento, que pode estar caótico ou acelerado, tá? Vai inibir a amígdala, né, que é o centro que capta os perigos, e vai fazer ativar aquele sistema parasimpático, que é o sistema que é o calmante natural do seu corpo, né, que faz com que você ative o relaxamento.
tá? Você pode, então, incluir essa escrita e junto com a escrita ou em momentos diferentes, você pode fazer o quê? A arte-terapia. Nossa, é muito legal, eu faço bastante arte-terapia quando eu estou trabalhando com a criança interior, tá? Então, em momentos diferentes. Essa arte pode ser bem solta, tá, pessoal? Você não precisa ser um artista. Então, pegar uma folha de sulfite, vários lápis, caneta, o material que você tiver aí na sua casa, o que você se sentir melhor, e justamente colocar no papel os seus sentimentos. Então, tem várias formas de fazer arte terapia. Por exemplo, você pode pegar 2 lápis de cores diferentes, colocar no papel e simplesmente fazer formas, né, com aquilo e se envolver descarregando aí os seus sentimentos. Falando em descarregar sentimentos, por exemplo, eu estou com raiva, eu estou magoado, qualquer coisa, eu posso descarregar mesmo rabiscando num tom que faça sentido, que represente a minha raiva ou o meu medo, o que quer que seja, e eu preencho aquele papel e uso vários papéis até eu conseguir descarregar tudo aquilo. Eu posso, por exemplo, acessar com a minha mão esquerda o lado do meu cérebro direito, que é o lado emocional, que vai me conectar com a minha criança interior. Então, justamente, eu posso fazer algumas. Ou tentar reproduzir a criança mesmo na fase do trauma, ou tentar me conectar e ver o que a criança tem para falar para mim naquele momento, né, através do desenho. E olhando para toda essa arte terapia, você depois pode então estar fazendo uma com a sua mão dominante, escrevendo o que aquilo representa para você. Né? O que você experienciou naquele momento, enquanto você estava descarregando, digamos assim, no papel as suas emoções, tá? Então, pessoal, eu vou falar só sobre esse primeiro, que é para manter esse diário, ajudar a te lembrar, né, do que aconteceu na escrita, que pode aí preencher as lacunas da sua memória, te ajuda também a tornar mais consciente das diferentes partes da sua identidade, que todos nós acessamos aí em alguns momentos, tá? Isso, manter um diário é primordial para expressar essa turbulência interior que a gente tenha, principalmente se você não está fazendo nenhum trabalho terapêutico, tá? Esse trabalho é fantástico para você. Para não ficar tão longo esse vídeo, pessoal, eu vou fazendo aí nos demais vídeos, eu vou falando sobre os outros exercícios, as outras técnicas que eu citei aqui hoje para você, tá bom? Então, agradeço porque você tem ficado comigo até esse momento. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Até mais!